Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. No Pensando Alto de hoje, nós vamos falar sobre as energias desse mês de março, que começou exatamente com o final de semana do Carnaval. E nós estamos fechando a primeira semana desse mês. E aí eu te pergunto, como é que foi para você esse início? Você começou descansando, cansando, brincando, ou nem percebeu que o Carnaval estava por aí de tantas tarefas, trabalhos e compromissos que você mesmo tinha se comprometido? Me conta, como é que está o seu planejamento para esse restante de mês? Será que você já está antenado, percebendo a energia que está no céu, as partes, os aspectos astrológicos que muitas vezes nós nem entendemos? Você sabe o que é uma conjunção, um sextil, uma quadratura ou ainda os famosos eclipses que vamos ter inclusive logo mais? No dia 14 de março é o nosso primeiro eclipse, que acontece exatamente em Virgem, no signo de Peixes. Aí você pode me perguntar, pera Lúcia, vamos começar de novo? Vamos começar do começo? Vamos falar pausadamente dessas energias que acabam influenciando todos nós, mesmo que a gente não saiba sobre conjunção, quadratura, ou até que a gente imagine que o eclipse é só para observar quando é possível. Mas, na verdade, todos os aspectos astrológicos regem as nossas vidas, acabam influenciando em todas as questões humanas, mas também em tudo que está ou habita o nosso planeta. Imagina que os terremotos, os vendavais, os tsunamis, inclusive as marés, as chuvas, as enchentes, podem ser previstas astrologicamente. Mas nós não estamos aqui para causar medo, para falar sobre danos, inclusive, porque muitas vezes o terremoto, a quebra, o dilúvio, inclusive, acontece na sua vida de alguma forma, quando você passa por situações que você não consegue controlar. E quanto mais controlador, quanto mais apego você tiver a algumas situações, infelizmente maior o sofrimento. Já ouviu aquela história do bambu? O bambu é uma árvore que cresce e ela cresce antes lá embaixo nas suas raízes e, portanto, lá em cima ela acaba se tornando bastante flexível. E por isso é tão difícil de quebrar ou arrebentar o bambu. Talvez o que a gente mais precise aprender nesse momento do mundo é justamente perceber, abrir-se para a intuição, o que você está sentindo, o que você sente, percebe que não está bom, o que você gostaria ou como você gostaria que fosse. Porque a hora que você começa a conversar com essas energias, deixando claros os pensamentos, trocando as preocupações, os medos, as angústias, as tristezas e dando uma direção para o seu pensamento, para as suas ações, inclusive, talvez você consiga ter mais flexibilidade na vida. E ao invés de se apegar a algum problema, você aprenda a soltar. A soltar no bom sentido, porque muitas coisas que acontecem na vida, nós não temos controle nenhum. Por mais que a gente busque sim pela segurança, como um bom ser humano, todos nós, ou a maioria de nós, buscamos pela segurança. Mas e aí? Como é que nós vamos lidar com aspectos que muitas vezes nós nem sabemos como é que funciona? Você pode me dizer? Você pode me esclarecer, inclusive, onde é que a gente está nessa parada? Afinal, é um céu astrológico que acontece lá no alto e acaba trazendo a energia aqui para baixo. Então, eu deixei esse cristal ao centro, que na verdade somos nós que estamos aqui recebendo. Se eu quiser substituir esse cristal por um Buda, por exemplo, vamos supor que você aprenda a estar nesse estado de presença que nós chamamos Buda, né? Que quando você está aqui no agora, que você tem a capacidade de resolver, de ter clareza mental,
de não sofrer tanto, inclusive, se você me permite dizer. Então você está aqui no centro e enquanto você está no centro, você simplesmente está recebendo toda a energia do que está aqui no alto, no céu. E quando então eu troco o Buda, eu vou deixar esse cristal só para representar. Mas na verdade, somos nós que estamos recebendo esta energia, essa influência, mesmo que você não entenda exatamente o que está acontecendo. E é por isso que muitas vezes você percebe no seu dia a dia que conforme as energias estão, você não está muito bem, você não está muito animado. Não como desculpa, tá? Porque às vezes nós estamos infelizes e na infelicidade fica difícil de arrumar motivação, não é mesmo? Mas quando você está trabalhando, está fazendo o que você precisa, está estudando, está fazendo da sua vida, né? Está indo passo a passo, dia a dia, então sim você começa a perceber às vezes que tem alguma coisa que não está fluindo da forma que você gostaria. E aí vem um questionamento dentro. O que será que eu posso fazer para melhorar essa situação? Essa pergunta é poderosa, porque toda vez que você lança uma pergunta ao universo, é como se o universo sentisse obrigação em te responder. E, portanto, você pode sim, todas as vezes que você perceber que a energia não está muito boa, você pode perguntar: universo, como é que eu faço para melhorar? E aí você deixa que o universo, de alguma forma, traga essa resposta para você. Mas o que eu trouxe aqui hoje são essas energias que vão estar no ar durante todo o mês, e esse mês, inclusive, é um mês muito importante, porque no dia 20 de março nós vamos começar o novo ano astrológico. Então, hoje eu vou falar para você até o dia 20, antes do ano astrológico, porque são muitas as informações, para que você possa, mesmo que você tenha que assistir mais de uma vez, se você gosta de fazer as suas anotações, se você está começando um negócio, por exemplo, ou se você estava buscando o momento ideal, talvez você encontre aqui conforme as citações que eu vou fazer para você. Se você quiser, pega a sua água, o seu suco, o seu cafezinho, inclusive, e vem comigo, porque tem muita informação valiosa que você pode, inclusive, encontrar respostas que você tanto deseja encontrar. Será que nós vamos permanecer nessas energias de peixes? Nós gravamos programas completos na energia de peixes e eu quero dizer que muitas coisas que nós estamos vivendo têm a ver sim com os planetas que estão em peixes. O Sol ainda está aqui em Peixes, bem no centro do signo e vai levar até o dia 20 para chegar em Áries, ok? E nós temos Saturno que está em Peixes e vai permanecer aqui. Não sei se você está lembrado, mas o Saturno, enquanto estiver em Peixes, não consegue dar grandes passos, mas ele continua e ele deseja, ele tem assim uma missão, uma perseverança, de continuar fazendo o que precisa, porque o Saturno ele nunca desiste. Mas nós temos um outro aspecto, inclusive, onde vai acontecer o eclipse, que é exatamente nesse eixo. O eclipse vai acontecer aqui em Virgem, tá? Eu deixei essa pedra bruta aqui do cristal, aqui inclusive, porque vai acontecer em Virgem e Peixes. Em Virgem está uma parte do nodo que eu gravei no outro vídeo e eu falei para vocês. O nodo sul em Virgem e o nodo norte em Virgem, ou a cabeça do dragão e a cauda do dragão, que fala inclusive das nossas vidas passadas, dos nossos karmas e muitas coisas que com certeza ficaram para ser resolvidas. E por isso que muitas pessoas estão sentindo grandes incômodos e percebendo que são situações que não são fáceis soluções. Às vezes vai precisar de uma sessão de terapia extra, às vezes você vai precisar ler mais sobre o assunto, ou às vezes a constelação familiar,
que traz inclusive a nossa via de lealdade ou compensação. Lealdade, porque muitas vezes no sofrimento nós nos tornamos leais, mesmo que inconscientemente. E a constelação fala muito sobre o nosso inconsciente, algo que fica invisível aos olhos, porém, no decorrer da vida você acaba se comportando no mesmo formato, que seja seu pai, sua mãe, seus avós ou qualquer antepassado, que por acaso você infelizmente continua a via, a lealdade familiar que nós chamamos, ou então a compensação. Nenhuma delas, infelizmente, trazem situações favoráveis, porque a lealdade é se o outro sofreu, eu também vou sofrer. E a compensação acaba como se fosse tirando a limpo, e tudo que está compensando está em desequilíbrio. Essa é uma breve explicação sobre a lealdade e a compensação. Claro que quando nós falamos de todas essas ciências, esses estudos milenares, tem muito mais profundidade em cada termo que é utilizado. Então, o que eu fiz agora foi apenas trazer um pouco de consciência nesses termos que são utilizados na constelação familiar. Mas hoje nós vamos voltar aqui na astrologia, que com certeza também fala do nosso pai, da nossa mãe, afinal está tudo aqui descrito através dos aspectos e dos signos, dos planetas e tudo mais que compõe um mapa astrológico. Vem comigo que nós vamos falar sobre os aspectos que estão aqui e que nós estamos sendo desafiados, que nós estamos inclusive tendo que aprender a lidar. Como eu disse, nós ainda estamos no signo de Peixes e, portanto, o Sol, Saturno e o nó do norte estão aqui. E enquanto eles aqui permanecerem, são aspectos parecidos. O Sol iluminando ainda o nosso inconsciente, como se fosse cobrando situações que precisam ser resolvidas. Nós temos a Lua na sua fase crescente e quando a Lua é crescente, ela está em Gêmeos. E junto com Gêmeos ela encontra a Lua em Gêmeos, ela encontra com Júpiter. É uma fase favorável, inclusive porque a Lua se torna crescente. É uma fase onde o próprio nome já diz, é hora de crescer. Quando nós falamos inclusive dos aspectos, nós temos um aspecto que aconteceu nessa primeira semana de março entre Mercúrio e Plutão. Eu deixei Plutão aqui, que eu já tinha desenhado em um outro vídeo, e por isso eu trouxe aqui. Ele vai permanecer durante muito tempo aqui em Aquário, são pelo menos 20 anos, né? É claro que ele já voltou um pouquinho, mas ele está aqui em Aquário, inclusive, e vai permanecer. Lembra, Plutão é o planeta que mexe com tudo e vai fazer com que coisas se resolvam, sejam acabadas, finalizem mesmo, no sentido vai morrer uma situação para renascer melhor. Então você pode sim estar se perguntando ao tempo todo o que você gostaria que realmente melhorasse na sua vida. E eu gosto de usar esses termos porque às vezes nós falamos que nós queremos que acabe algo e algo se acaba e esse acabar pode ser no sofrimento. Então de hoje em diante, pelo menos, se você ainda não percebeu, observe os termos, as palavras que você emprega. Por que eu estou dizendo isso? Porque Plutão está numa conversa com Mercúrio, que está aqui em Áries. E logo em seguida, depois do eclipse, Mercúrio entra na sua retrogradação, ou seja, é quando ele volta, né? Ele volta para trás, né? Então, quando Mercúrio conversa com Plutão, é uma conversa muito sincera, onde os dois chegam com a mente e trazendo clareza, o que não está bom, o que não fica, e principalmente uma conversa em termos de relacionamentos, porque envolve Vênus também, que está retrógrado em Áries.
Vênus retrógrado está fazendo nós olharmos para tudo que nós temos de afetivo, de valor, de relacionamento no sentido não só de casal, mas todos os tipos de relações. Uau! Se nós fechássemos esse vídeo só nesse aspecto, eu confesso a você que você teria assim, talvez, nossa, folhas para escrever o que você quer melhorar. Eu tenho visto as pessoas realmente tendo que olhar para situações que não foram boas, que decisões que não foram assertivas e tendo que olhar para isso. Eu sei, nem sempre finalizar uma situação que não está boa é fácil. E eu quero que aqui você se abra, inclusive, e sinta que não é uma questão de julgamento, é uma questão mesmo de interiorizar, de aceitar, de você olhar para o que infelizmente você aceitou, mas hoje não tem mais cabimento permanecer. E isso pode ser em relação a muitas coisas, porque se no passado, vamos supor, um casal mais antigo, né? Nós sabemos que antigamente existia muito autoritarismo, né? Onde nós não tínhamos nem direito a diálogo, a conversa, a se expressar. E essa falta de conversa, essa falta de liberdade de expressão fez com que muitas pessoas engolissem situações que uma hora ou outra acaba vindo à tona para serem resolvidas. E se antes nós tínhamos que ficar com essa situação, que você não tinha outra alternativa, eu vou dizer que hoje não combina mais. Mas não significa que você precisa passar tudo a limpo na briga, na discussão, numa conversa pesada. Você pode, em primeiro lugar, buscar pela sua amorosidade e trazer essa questão mesmo para o seu amor próprio, no sentido de olhar para você e ser sincero. O que tem valor verdadeiro na sua vida? O que é precioso? Porque se você disser, se você me responder isso, o que eu sei, o que eu percebo é que muitas vezes a gente vai deixando a situação passar. E aí quando você tem diante de você essa pergunta, é difícil de você responder o que tem valor para você. E por que eu estou dizendo isso? Porque Mercúrio e Vênus já estão em Áries. Mas logo, no dia 20 de março, é o Sol que chega aqui em Áries. E aí, tudo começa a ficar ainda mais intenso nesses aspectos. E vem falando da mente, vem falando de Vênus, do amor e do valor. Quando o Sol chega, o Sol ilumina toda a situação que está aqui junto. E por isso que nós falamos de aspectos de conjunção, é quando está juntinho lá, quando está pertinho, né? Que nós falamos, uma casa aqui da astrologia tem 30 graus, por exemplo, de 0 a 29, ou de 1 mesmo, né? É de 0 a 29. E esse nodo, inclusive, que eu falei que está trazendo as coisas do passado, ele está num grau meio complicado que nós chamamos, e por isso que muitas questões do passado estão vindo à tona. O ideal é que você respire um pouco se ainda você não aprendeu. Você não precisa resolver tudo de uma hora para outra e nem tenha essa ilusão que tudo vai ser simples, como pegar um papel, simplesmente rasgar e jogar no lixo. Mas é importante que você trabalhe muito a sua clareza e também as suas escolhas. E se você ainda não escolheu nada por você, comece a escolher algo por você. Comece a observar a sua rotina, o que você faz, o que você não combina mais, porque às vezes nós estamos tanto no automático que nós nem percebemos qual é a energia que nós estamos fazendo isso ou aquilo. Essa rotina, ela vai ser impactada, inclusive, porque o eclipse acontece exatamente na casa do signo de Virgem. E o signo de Virgem é o rotineiro, é aquele que faz certinho, tudo quadradinho, tudo, sabe, igual,
para que seja facilitada a vida. Mas aí eu pergunto para você, será que você está buscando facilidade com valor ou facilidade apenas para deixar que passe logo, que as coisas simplesmente sejam rotineiras? É segunda, depois é terça, é quarta. Tudo isso talvez você tenha que olhar, porque se você não buscar o valor diário em tudo que você faz, você acaba ficando com uma sensação muito pesada dentro de você. E isso pode abalar outros fatores, atrapalhar os seus pensamentos, atrapalhar a sua própria mente e também as sensações, as emoções. Vai afetar o seu sentir bem, que é tão importante para que você consiga realmente uma transformação, uma melhora com qualidade. Afinal, mudança nós já estamos vivenciando. Porém, que essa mudança seja algo novo e algo bom, não é mesmo? Mas aí precisa ser uma escolha tua, porque é você quem comanda para onde vai, ou essa direção, inclusive, onde precisam acontecer essas mudanças, já que o céu astrológico está nos trazendo todas essas possibilidades. Vamos continuar? Temos mais aqui momentos que nós vamos estar falando sobre aspectos onde nós estamos aqui, que eu vou pedir para você pôr essa câmera aqui. Então nós falamos do Sol, vou pôr aqui só para a gente ter um direcionamento. Falamos do Sol em Peixes, e aqui ainda permanece. Falamos do Saturno, que também permanece aqui junto com o Sol. E falamos do Nó do Norte, e está tudo aqui em Peixes. Eu não sei se você lembra, mas algumas semanas atrás eu gravei um vídeo falando que estava tudo acontecendo aqui no signo de Peixes. Agora, veja só, agora nós já temos mudança. Mercúrio já veio para cá, Vênus já veio para cá, ou seja, a Lua também já saiu de lá, então nós já temos uma divisão aqui, vai dividindo tudo que está passando, e daqui a pouco o Sol também passa aqui para Áries. Lembrando que Áries, eu vou gravar um vídeo inteirinho para você, falando desse signo, que é o primeiro signo do zodíaco. Um signo, ele tem força, ele tem coragem, ele não tem vergonha, inclusive, de aparecer. Sim, ele é autoritário. O ariano é aquele que chega e naturalmente ele vai ter o lugar dele, porque ele sabe que lá é o lugar dele. Lembrando que todos nós temos Áries em alguma casa do mapa astrológico, ou seja, esse comportamento ariano nós também temos em algum setor das nossas vidas. E aí, se você ainda não tem seu mapa astral, você pode pesquisar e saber mais, pode pedir inclusive a minha ajuda para saber do seu mapa e verificar onde está Áries. Porque eu prometo que eu vou trazer um vídeo inteirinho falando do signo de Áries, para que você possa, inclusive, se beneficiar de informações que podem trazer alguma ajuda, alguma clareza e respostas para suas perguntas, que eu tenho certeza que não faltam perguntas em pessoas que querem uma verdadeira transformação na vida, não é mesmo? Vamos voltar aqui para o nosso mapa, aqui para a nossa mandala astrológica, falando sobre os aspectos ainda que envolvem esse mês de março, que está cheio de situações. Nós vamos ter aqui no dia 8 de março, que é o dia das mulheres, né? Um trígono, que é um aspecto muito favorável entre Saturno e Marte. Mas Marte está aqui em Câncer, e eu vou puxar aqui o cristalzinho aqui para que você fique sabendo. Marte está aqui, ó, aqui em Câncer. E o Marte, gente, é justamente o planeta que rege Áries. Então veja só, Marte em Câncer fazendo um aspecto favorável com Saturno. Saturno que ainda está e vai permanecer em Peixes. E também com o Sol. Ou seja, é um tempo que você vai ter coragem de agir, mas com bastante sensibilidade. Esta ação com sensibilidade
significa que é a sua coragem, quando você decide por alguma coisa, com uma firmeza, um propósito forte e pela sua autoestima. Uma ação que você não está fazendo, metendo louco, né? Aquela coisa que você está metendo os pés pelas mãos, não quer nem saber se vai dar certo, se não vai dar. Pelo contrário, talvez você esteja, inclusive, já, sabe, quando você está maquinando, pensando o que é melhor, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, é muito provável que seja o momento onde ou você vai decidir algo que seja positivo para você, ou você vai fazer, inclusive, porque é a ação. Marte é sempre a ação, não fica só pensando, ele vai agir. Então é uma decisão, algo que você vai concretizar na sua vida. Nós falamos de Marte e nós falamos de Saturno e do Sol, que é um aspecto favorável no dia 8 de março. Mas tem um outro aspecto que nós vamos chamar atenção aqui, entre Mercúrio, que acontece no dia 11 de março. E você pode depois voltar nesse vídeo para que você tenha tudo isso na ponta da língua. Em dia 11 de março acontece uma conjunção entre Mercúrio e Vênus, que nos traz a noção de quem você realmente é. Olha que importante. Mais do que nunca, por mais que as pessoas às vezes, ou você já ouviu falar tanto em autoconhecimento, em busca pela sua missão, pelo seu propósito de vida, talvez a sua mente comece a clarear para onde você vai para encontrar essa resposta. Por quê? Vênus é atração, é amorosidade. E quando você junta a mente e o coração, com certeza só vai trazer uma energia muito boa para você. Ou seja, é quando você solta as preocupações, aquela mente congestionada, cheia de preocupação e pode ter uma ideia clara, por amor, mente e coração. Olha que aspecto maravilhoso no dia 11/3. E claro que todo aspecto dura. Então, lógico que não vai durar o mês inteiro, mas teremos esse aspecto. Bom, agora nós vamos para um breve intervalo. E depois tem muito mais sobre o mês de março e os aspectos astrológicos que estão impactando e vão trazer diferença na sua vida. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Então, olha só, se março já veio com tudo, nós temos outros aspectos ainda que envolvem Mercúrio. E Mercúrio, antes da sua retrogradação,
mas também no seu momento de retrogradação. E o que será que tudo isso tem a ver ou está falando para você? Você já sofreu com Mercúrio retrógrado? Sabe aquela época onde parece que atrasos acontecem, questões de aparelhos que quebram? Tudo isso pode sim acontecer, mas em termos com a pessoa, por exemplo, com você, com o que você está buscando, esse Mercúrio retrógrado pode trazer muitas verdades importantes para você, inclusive fazer uma limpeza. Sabe quando você às vezes acredita em uma coisa, faz uma coisa e de repente você fala, eu nem sei porque eu estou fazendo isso, porque na verdade eu nem acredito nisso? Sabe quando às vezes você ouviu uma fala e você pegou para você essa fala e de repente você fala assim, nossa, mas por que mesmo que eu estou fazendo isso? Ou então porque a sua mãe, seu pai ou você ouviu falar e isso se tornou uma crença enraizada e você acaba repetindo situações, hábitos e ações e de repente você fala, nossa, eu acho que na verdade era uma crença que me limitava e não faz mais sentido. Se a conversa entre Vênus, a conjunção entre Vênus e Mercúrio traz a sensibilidade para você descobrir quem realmente você é, eu vou dizer que Mercúrio não vai deixar para menos, tentando revelar para você o que realmente é seu e o que precisa ser eliminado da sua vida de uma vez por todas. No dia 12, nós temos uma conjunção entre o Sol e Saturno. Olha só que bacana. E é uma conjunção. O Sol, que é o nosso todo-poderoso e iluminador de vida, né? Vai trazendo uma realidade e rotina que precisam ser revisados. Por que você faz o que você faz? Por que você está fazendo isso no piloto automático? Por incrível que pareça, está totalmente ligado às crenças que você tem. Veja só que de repente tudo se conversa e é por isso que ficam aspectos tão profundos. Porque se o eclipse vai acontecer em Virgem, e Virgem que é o rotineiro, esse eclipse vai trazer esse questionamento, quando o Sol encontra com Saturno, que Saturno é aquele que faz hoje, faz amanhã, faz, até conseguir algo, quando o Sol também fica em conjunção com Saturno, que eles se encontram no mesmo grau em Peixes, ele também vai trazer esse questionamento. Vai perguntar para você por que você está fazendo assim. Por que tanta infelicidade, por que tanta dureza, por que tanta rigidez? Ou por que está falando disso? Porque está em Saturno. Saturno, ele cobra uma ação, uma disciplina. E o Sol vai questionar exatamente o que não aconteceu, que é o que você deseja, e por que não está acontecendo. Será que você está numa rotina muito pesada, uma rotina apenas de obrigação? Será que a sua rotina, inclusive, é só piloto automático e aí você nem sabe o que você fez, o que deixa de fazer? Sabe aquela pergunta quando você pergunta, será que você fez? Aí você vai falar, nossa, será que eu fiz? Será que eu não fiz? E às vezes é tanta energia que você nem sabe o que está sentindo, que aí as coisas não acontecem. Afinal, nós temos sim que fazer com amor e tentar buscar sempre nos desenvolver no que a gente gosta. Mas aí você tem que se sentir bem, você tem que estar bem com você mesmo para que você deixe que isso possa aflorar na sua vida. Dá para entender? A disciplina é importante, mas a disciplina no automático talvez perca um pouco do valor. Vamos pensar nisso? Vamos olhar aqui nessa mandala astrológica riquíssima de detalhes e de posicionamento e apontamentos para que você possa saber o que fazer, como fazer e tudo isso que eu já estou te falando
Se você gosta de fazer uma lista, se você gosta de olhar a sua agenda, os compromissos que você tem falado sim, os compromissos que você tem recusado, não será a hora de você olhar para tudo isso e saber exatamente se você está decidindo a favor ou contra ao que você realmente acredita? Olha, esta é um questionamento valioso, então é importante que você pense em tudo isso. No dia 14/3 acontece o eclipse solar, certo? A lua vai estar aqui, a lua cheia vai estar em Virgem. Nós estamos na lua crescente, eu esqueci minha lua cheia aqui, mas vamos fazer de conta que a lua está cheia aqui. Vamos pegar uma lua aqui. Vou pegar a lua aqui, que vai estar em Virgem, e quando ela chega em Virgem, vai ser aquela lua de sangue, inclusive. E ela vai fazer um aspecto contrário ao Sol, né? E, portanto, ela fica cheia e ela vai trazer uma energia de soltura e desenvolvimento de uma forma diferente. Exatamente o questionamento que nós trouxemos. Por que você vai rever a sua rotina? Talvez você fale para mim, Lúcia, mas a minha rotina é tão perfeita. Nossa, Lúcia, eu tenho horário para deitar, eu tenho horário para dormir, eu tenho horário para comer. Talvez tudo isso traga, sim, os resultados para que você cumpra todas as suas obrigações. Uma vida sem rotina, você teria que ter muita liberdade, né? Ou ainda que ninguém dependesse da sua presença. Mas quando você traz uma situação dessa, talvez seja para liberar questões que estão te aprisionando a situações que você mesmo, de alguma forma, está mandando lá para o universo que não combinam mais. Será que se você pensar dessa forma, se você abrir um pouco a sua mente e tentar olhar para isso, inclusive envolve as emoções, porque o eclipse lunar, né? O eclipse sempre vai envolver Sol e Lua, certo? Então, a Lua em Virgem, ela traz uma situação onde você fica bem criterioso, você fica assim, apegado a detalhes. Mas aí você vai ter que perguntar, será que todos esses detalhes, todos importam? Será que eu não posso usar isso ou aquilo a meu favor e deliberar, soltar, inclusive, algumas situações? Será que eu não posso delegar, inclusive, alguma parte da minha rotina para que eu possa fazer com menos cobrança, com menos peso? Será que não? Num ano que vai trazer novas energias, num ano de amplitude, porque muitos dizem que será um ano regido por Júpiter. Se esse ano será regido por Júpiter, se essa regência realmente impera, Júpiter, ele quer a expansão, ele quer que você cresça. E que você cresça, não que você cresça, mas que esse crescimento traga junto a sua filosofia de vida, seja favorável, seja um crescimento de alegria, porque o Júpiter, inclusive, ele rege o Sagitário, e o signo de Sagitário, para quem convive com o sagitariano, ele é festeiro, ele é animado, então nós temos que trazer essa alegria para o nosso crescimento. Talvez se você tem crescido na base da sofrência, não é que está sendo desperdiçando, mas talvez seja um momento de você olhar por que o seu crescimento, porque o não crescimento também, né? Por que não está acontecendo de forma mais leve, de forma mais feliz, de forma inclusive ampla? Porque Júpiter, ele é o benevolente, ele traz essa energia e ele está em Gêmeos por enquanto. Então ele está pedindo a sua comunicação, a sua mente, que é a sua fala e a sua mente, para expandir inclusive a sua vida. Agora me conta, onde é que você está buscando essa expansão? Você está buscando essa expansão no trabalho, mas ainda não encontrou um trabalho que você gosta de fazer? Vai precisar olhar para isso.
E talvez essa mudança não chegue do dia para a noite, e é até bom, porque muitas mudanças do dia para a noite são rupturas fortes e grandes. Eu quero que você entenda. Então comece a observar se desde janeiro, por exemplo, já não vem mudando alguma coisa e você tem percebido a sua frequência diferente ou que algumas coisas você já está fazendo diferente. Será que você já aprendeu a relaxar? Será que você já aprendeu a se permitir relaxar de verdade, sem compensar, sem ficar se culpando, se punindo? Será que você já aprendeu a silenciar um pouco, no sentido de estar aqui nesse momento, de respirar, de olhar para você sem culpa, sem correções, sabe? Quando você simplesmente existe e dá valor a essa existência, mesmo que não esteja exatamente do jeito que você quer? Será que você já aprendeu tudo isso? Pois saiba que tudo isso é muito valioso. Quanto mais você descobre quem realmente você é, quanto mais você se liberta de crença, por que você não pode isso ou por que você não pode aquilo, tudo isso são limites que alguém impôs. Algumas coisas que se tornaram totalmente verdadeiras e muitas vezes impedem de você ser mais leve, por exemplo, de agir de forma mais, sabe, numa frequência mais confortável, mais tranquila, sentir a paz. Quando você começa a olhar para tudo isso, sabe, olhar para dentro de você, porque é uma energia que está pedindo muito para você olhar para dentro de você. Porque se você perguntar para o outro quem você é, você não vai ter a resposta de quem você é. Você pode até pedir ajuda e perguntar qual é a característica, por exemplo, que a outra pessoa reconhece em você. Mas se você pedir para o outro te descrever, ele não vai descrever a você. Eu quero que você entenda isso. Então, essa conversa é você com você. Se você ainda não aprendeu a falar consigo mesmo, talvez seja a sua grande oportunidade de olhar para tudo isso, olhar para tudo que você chegou até agora. E não se frustre se você não tem metade do que você gostaria. Lembra que cada vez que você puxa essa análise, que você olha para você consegue trazer uma melhora. Você, numa análise, por exemplo, você consegue ir um passo a mais. Vamos aproveitar esse momento, porque logo depois do eclipse, nós temos então Mercúrio retrógrado. E quando Mercúrio fica retrógrado, ele faz com que a gente organize aqui nas nossas vidas, principalmente através das nossas mentes, porque Mercúrio fala diretamente com a nossa mente. E ele vai estar retrogradando no signo de Áries, do dia 7 e no dia 12, a Vênus, por exemplo, termina a sua retrogradação. É como se um trocasse com o outro, né? A Vênus está retrógrada por enquanto e dia 12 ela chega num movimento que ela começa a ir para frente aqui, seguir no signo de Áries. E Mercúrio faz exatamente o contrário. Mercúrio por enquanto não está retrógrado, mas dia 7/4 ele começa o período de... Não, desculpa, do dia 15/3 ele começa no período de retrogradação. Mercúrio então pede essa revisão sobre tudo que você não entende em si mesmo, inclusive o seu papel no mundo, o que anima e o que te move. Mercúrio retrógrado, ele sempre traz consertos e arrumações. Uma organização necessária, eu inclusive digo para você, porque Mercúrio às vezes quebra um aparelho, as coisas, para que você possa substituir, para que você possa olhar para isso que realmente já estava passado da hora, sabe, o prazo da validade? Então Mercúrio retrógrado faz isso. Eu costumo dizer que Mercúrio retrógrado faz uma organização geral dentro de mim, porque eu consigo arrumar muitas coisas que às vezes, por causa até das tarefas, dos trabalhos, você não tem tempo, né? Porque muitas coisas exigem inclusive criatividade. Como é que eu vou fazer isso diferente? Porque se for só para trocar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, não é essa mudança que Mercúrio pede. Então vamos pensar que nós estamos logo
Depois do eclipse, vem Mercúrio retrógrado, dia 15/3. É quando as coisas parecem que não ficam tão fáceis no sentido de algumas coisas vão emperrar para que você realmente dê uma organizada ou revisada nesse sentido. Vou voltar mais um pouquinho para cá, para essa mandala astrológica, onde nós vamos falar um pouquinho mais até chegar no final. Quando Mercúrio, então, traz essa revisão aqui que você precisa fazer concertos, ou seja, nós teremos o Sol iluminando novamente, né? Você precisa olhar as suas crenças. Vamos pensar que o Sol vai estar finalizando aqui o signo de Peixes e se preparando para entrar em Áries, certo? O que mais precisa olhar nesse momento? Quais são as crenças que estão limitando a sua vida, a sua própria vida? No dia 19/3, o Sol faz uma conjunção com Netuno. Netuno que está aqui no signo de Peixes, certo? E quando ele faz uma conjunção com Netuno, ele traz essa energia de finalização. É uma conjunção valiosa que ilumina com maturidade todas as experiências vividas. E é quando também Netuno está se preparando para entrar em Áries. Ou seja, é tempo de finalizar, de olhar para tudo que você vinha se iludindo muitas vezes, deixando, achando, sabe quando você mesmo se ilude às vezes para não resolver, fica acreditando em situações que vão se resolver e elas não se resolvem enquanto você não toma uma atitude. O mais interessante é você pensar que tudo isso está acontecendo enquanto Marte, que é a ação, está aqui em Câncer. E Marte em Câncer é como Saturno em Peixes, que tem os passos que não são tão firmes, que ele tem que aprender até a deslizar, andar com mais suavidade. O Marte em Câncer, ele também não tem aquela força que ele tem enquanto está num signo de Áries, por exemplo, que é o signo que ele rege. Marte em Câncer, ele tem uma ação com sensibilidade, porque Câncer é sim o signo que fala dos nossos lares, das nossas questões maternas, inclusive. E olha quanta informação nós temos só nesse período de março, que é um mês recheado de questões que você vai poder olhar para tudo isso que não está tão bom. Não precisa achar culpado, não é essa a intenção, porque às vezes você, mas eu acredito nisso porque minha mãe falava. Eu digo, tudo isso é verdadeiro. Às vezes se você ouviu alguma frase, e essas frases, principalmente do lar, elas ficam muito fortes dentro de nós, não é mesmo? Quantas coisas você copia, mesmo sabendo que não precisaria ser assim, mas às vezes você tem muita dificuldade em fazer diferente. Que tal nós usarmos essa força de Marte, que está aqui em Câncer, em cortar esses vínculos que não servem mais? Não diria nem vínculo, mas essas situações, esses pensamentos, essas atitudes que só prendem você na mesmice. Toda vez que você olhar para isso, parece que você ganha vida, você renova, sabe? Quando você, independente da sua idade, você fala, opa, eu tenho tempo para fazer isso, aquilo e aquele outro. Quando você começa a olhar para tudo isso com maturidade, sabe? Quando você tem essa firmeza de propósito, mesmo que a vida às vezes tenha sido dura com você, que você tenha passado por uma situação difícil, se você olhar para si mesmo e lembrar do que realmente você acredita, do que você gosta, é aí que você tem força para fazer alguma coisa diferente. Porque se você se prender só no passado, e o passado ontem foi passado, hoje de manhã foi passado, eu quero que você imagine. Então precisa chegar no aqui, no agora. E agora? O que você deseja? O que você gosta? O que você quer que realmente seja a sua história de vida? Sucesso, mas o sucesso vem acompanhado de muita alegria, de muito perdão, de muita aceitação. Porque se não houver essas emoções vibrando dentro de você, a gratidão, agradecendo por tudo que foi, dificilmente você vai conseguir transicionar da dificuldade para algo diferente.
Será que eu consegui trazer para você essa energia toda que nós estamos vivenciando aqui, que agora chegam vários planetas aqui na energia de Áries, e quando chega em Áries, parece que muda tudo, porque Netuno em Áries tem uma outra conotação, é diferente de Netuno em Peixes. Será que essas memórias, esse inconsciente, essa sensibilidade, essa intuição ariana vai ser como? E aí que eu falo para você, se você conseguir aproveitar todas essas informações no sentido de olhar para si mesmo e perguntar para você o que eu quero para mim, talvez isso seja grandioso e muito valioso. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para toda essa mandala astrológica que está aqui, ok? Olhando todos os planetas, lembrando que Urano está aqui em Touro, e Urano é a nossa antena cósmica, né? Onde nós recebemos novos insights para que a gente mude essa estrutura. E aí eu te pergunto se você está aberto a essa mudança de estrutura que já está acontecendo, ou se ao invés de mudar, você está sofrendo. Porque se você estiver sofrendo muito com as mudanças, talvez você esteja muito apegado ao passado. E quanto mais apego, mais dificuldade para fluir na vida. Eu vou trazer aqui o tarô, porque para todo mundo que gosta de estudar o tarô, para todo o signo, por exemplo, tem um arcano, né? E o arcano tem muita sabedoria. Lembrando que o arcano, ele tem seu lado luz, seu lado sombra. E geralmente, quando nós tiramos um arcano só, nós temos uma fala. Mas quando nós tiramos 3, nós podemos falar com mais profundidade o que você deseja saber. E é por isso que eu vou trazer o tarô aqui. Então, eu vou recolher aqui um pouco os planetas, deixando os cristais que estão representando cada um dos planetas aqui. A Lua está em Gêmeos, enquanto eu gravo esse programa, por exemplo, a Lua está em Gêmeos. E aí eu vou tirar o tarô para saber desta situação, dessa energia, para que você possa, inclusive, se direcionar nesta energia que nós estamos agora. Bom, vamos lá? Vamos tirar uma carta para por aqui. Olha que período mais valioso que nós estamos. Olha, começou a chegar carta boa. Vou deixar aqui que eu acho que fica bem bacana para você ver o As de Ouros. O As de Ouros, veja só, é o grande, representa, né, o Deus que emerge das profundidades, das profundezas da água, justamente o Deus Netuno. Olha que interessante. Então vem o As de Ouros. A próxima carta que eu vou tirar para vocês, olha aqui, veio o Rei de Paus, que é a representação da mudança. Sempre que o rei ou a rainha aparecem, significa que algo vai mudar e vai ser transformado. Vem aqui o 4 de copas, que fala sobre conversas que confundem um pouco. E por isso que eu adiantei e falei para você, ao invés de ficar perguntando para os outros o que os outros acham de você, que tal você mesmo se comprometer em se decifrar? O que você gosta? Que tal você ser verdadeiro? Porque a última carta que eu tiro é como se fosse o anjo fazendo um questionamento a você. O que você está fazendo? Presta atenção no que você está usando, como você está agindo, como você está falando, porque você está tendo muito poder. Estamos em tempo de mudança, mas e aí? Você vai ficar perguntando, você vai ficar pesquisando entre as outras pessoas o que você deseja encontrar como resposta, ou você vai aprender e ter
a resposta que você busca através da sua sintonia, da sua conexão e de todo o restante. Para fechar essa tirada de cartas, veio a estrela, é o arcano 17. O arcano 17 fala que quando Pandora abre a sua caixa, saem muitas coisas que não servem para nada. Porém, a grande estrela aparece e ela traz luz, esperança. Ela traz a esperança de dias melhores. É como se eu dissesse para você: se você usar o seu poder de conexão, entender que está sendo mexido na sua profundidade, nas suas memórias, tudo que é passado, mas você tem força para transformar tudo isso, desde que você se concentre no que você sente, que você não perca seu tempo pesquisando com outras pessoas o que elas acham ou deixam de achar, porque isso, cada pessoa está num momento de vida, e se você não tomar cuidado, você acaba falando coisas que a outra pessoa fala: nossa, que? Nem estou sabendo disso. Então, que tal você pesquisar dentro de você? E se você precisar, busque ajuda profissional para saber e entender das respostas que você tanto quer. Lembrando aqui que o seu próprio anjo chama a sua atenção, questionando o que você está fazendo. O que você está fazendo com essa valiosa vida que você recebeu? Você está se empenhando? O que você está fazendo? E aí vem a estrela que nos traz uma esperança, ou seja, possivelmente, se você se concentrar no poder que todos nós recebemos, todos nós temos uma capacidade sem igual, transformar o que precisa ser transformado, não ficar perdendo tempo com conversinhas fiadas e se concentrar, quem sabe, a grande estrela brilha para você. Eu desejo que você ouça esse programa 1, 2, faça suas anotações, veja se é isso mesmo que você está vivenciando, se você está pensando demais, se você está pensando de menos, se você tem observado tudo o que está acontecendo, inclusive. Se você fizer isso, é muito provável que algo muito bom possa despertar dentro de você. Eu vou ficando por aqui e eu espero que você faça bom uso de todas essas informações. Muito obrigado, até semana que vem.